ao final de suas vidas, os pais do empreendedorismo na América encontram o respeito mútuo. Para Rockefeller e Carnegie, o falecimento de Morgan é um lembrete. O tempo está acabando. E esta percepção leva a uma nova disputa. A competição agora não é mais sobre quem faz mais dinheiro. A questão agora é: quem pode doar mais? Quem dá mais? A disputa Carnegie e Rockefeller. Andrew Carnegie foi o primeiro dos grandes capitalistas desta época a ser mordido pelo mosquito da filantropia. Ele decidiu que iria usar sua riqueza para um bom propósito e disse que o homem que morre rico morre em desgraça. Andrew Carnegie não era um homem muito popular entre os amigos milionários, porque ele pregava que o milionário precisa doar todo o seu dinheiro. Não há nada errado em ganhar muito dinheiro. Ganhar dinheiro é divertido, eu gosto muito, mas gosto também de doar, mais do que ganhar. Carnegie doa mais de 350 milhões de dólares, 67 bilhões em valores atuais. A maior parte vai para a educação e sua causa favorita, biblioteca. Mas mesmo nesta disputa, Carnegie será superado pelo velho rival. John D. Rockefeller viveu 13 anos a mais que Carnegie. O tempo e a fortuna maior permitiram a Rockefeller doar mais dinheiro do que Carnegie jamais poderia. Durante a vida, Rockefeller doou milhões à sua igreja e numerosas universidades. Aos 73 anos, ele cria a Fundação Rockefeller com uma doação pessoal de 100 milhões de dólares, o equivalente a 38 bilhões hoje. O dinheiro ajudou a melhorar a saúde pública ao redor do mundo por décadas. Meu bisavô mergulhou de cabeça na filantropia. Se foi algo escrito na Bíblia ou se foi uma ideia de momento, eu não saberia. Mas não faz diferença alguma, ele fez. John D. Rockefeller viveu até os 97 anos de idade e doou mais de 530 milhões de dólares durante a vida. Uma soma que hoje chegaria a mais de 100 bilhões de dólares. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso. Mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Ângelo, 1860, Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, num outro texto diz o seguinte: aquele que não se comove com o sofrimento alheio terá que passar pelo mesmo sofrimento para aprender a se comover. Isso é muito real. Se você está numa situação boa, não se comove, na outra encarnação, pode ter certeza que você vai vir numa situação difícil economicamente, para você aprender a ter compaixão do próximo. Não vos canseis pelo ouro. Só levarei comigo o que me pertence à alma, ou seja, as boas e as más qualidades que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Gente, muito sofrimento tem por aí, é a aplicação dessa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade, quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que não fiz. Isso é muito grave. Você chega lá no plano espiritual com uma dor na consciência terrível e depois volta à situação difícil. A revista americana Forbes, especializada em negócios e finanças, acaba de divulgar uma notícia animadora. A cada dia surgem no Brasil 19 novos milionários. O bom momento da economia impulsiona as empresas e o salário de altos executivos. Talvez ainda falte impulsionar a generosidade, como é muito comum aqui nos Estados Unidos, onde os ricos estão acostumados a ver fortunas migrarem para a filantropia. Tudo começou com dois dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates e Warren Buffett.
Eles mesmos, que já doaram quase tudo o que ganharam, pedem aos bilionários que também doem pelo menos metade de suas fortunas. No Brasil, o IPEA calcula que o setor privado investe 6 bilhões de reais por ano em projetos sociais. É cerca de 1% da generosidade americana. Nos Estados Unidos, o empresariado faz doações de 300 bilhões de dólares anualmente, cerca de 540 bilhões de reais. Eu olho para o que o Carnegie e Rockefeller fizeram, eu reverencio essas pessoas pelo que fizeram no final de suas vidas. Eles certamente são uma inspiração para pessoas que conseguiram acumular alguma fortuna. Então eles podem dizer, quer saber? Agora eu quero ajudar os outros. Enquanto a nação mergulha no século XX, milhões de americanos pela primeira vez podem participar do sonho americano. Trabalhando em lugares seguros e que pagam bem. Fabricando produtos que agora podem comprar. A nação está unida, com uma economia robusta que beneficia não só os ricos, mas todo mundo. É o início de um dos mais longos períodos de prosperidade que a América já viu. Não foi por acidente que o século XX tornou-se o século americano. A América deu grandes passos quanto ao domínio de novas tecnologias. Simplesmente podíamos produzir mais do que qualquer nação do mundo durante o século XX. E isto claramente nos colocou em uma posição de liderança no mundo. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário, mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa, por não haver atendido às advertências da voz da consciência. Os espíritos falam silenciosamente no nosso pensamento, sem percebermos. Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo leva o indivíduo a querer tudo para si mesmo, a considerar tudo em função dos interesses do próprio eu, sem perceber os direitos e necessidades alheias. Ensinam os mentores desencarnados que os principais inimigos do homem e da mulher são o egoísmo e o orgulho. O orgulho não deixa você admitir que você é egoísta. Com orgulho você não admite erros. A diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então, quer dizer, é tanta gente sofrendo que às vezes se revoltam e aí foi-se embora a harmonia. Agora, se a ajuda chega, aquela pessoa vai aguentando. Apenas 50 anos após a devastação da Guerra Civil, a América se tornou uma superpotência mundial. Em abril de 1917, a nação entra na guerra. Mas estes recursos jamais estariam disponíveis sem a contribuição de um pequeno grupo de homens visionários. Homens que iniciaram uma revolução que mudou para sempre a América. O tamanho do seu sonho e o quanto você quer trabalhar. Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão perdidas do emprego que lhe haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza.
Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo aos que não têm, moradores de rua. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. A missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todos os gêneros, que com elas se podem executar. Porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Trabalho de todos os gêneros, um jogador de futebol, qualquer um, comerciante. A sociedade, as classes sociais, as desigualdades, tudo será aprimorado pelo aperfeiçoamento do indivíduo. Reformas sociais deverão ser substituídas primeiro pelas reformas pessoais, nos educando, tirando de tudo que é mal dentro de nós. Egoísmo, orgulho, violências, abusos, apego ao prazer e demasia, busca por esse prazer. Então, melhorando o nosso comportamento, tudo em volta melhora. A causa de tantos erros e tantos problemas, eu percebi que, gente, é o egoísmo que faz isso. O cara pode ser ambicioso sem ser egoísta, não é verdade? Sem fazer mal para ninguém com a ambição dele. Mas a gente vê o mal aí, o assaltante só pensa nele. O empresário que cobra caro e paga pouco salário, podendo pagar melhor, só pensa nele. Aquele que aumenta o preço demais no consumidor, não está pensando no consumidor, está pensando nele. O comerciante que coloca uma margem de lucro grande demais. O governante que não governa direito. O corrupto só pensa nele. O funcionário público que não dá tudo de si para um bom trabalho, como um professor, qualquer outro funcionário público. Um fiscal que é corrupto, pensa nele. Então, gente, parece que a gente está atraindo energia. O Espiritismo diz que energia atrai energia. Então, se nós emitimos egoísmo, nós atraímos egoísmo para a gente sinta como é ruim ser egoísta e mude. Né? Então a gente precisa ser generoso para a gente mudar toda essa energia. Né? Até o homem que obriga a mulher a fazer sexo de uma maneira que ela não quer, ele é egoísta também. O homem que trai, a mulher que trai. Então, se você for analisar, olha, assista o vídeo aí embaixo que você vai ver que tudo é egoísmo. Se numa vida roubei e gozei o produto do furto, noutra passarei privações. Por isso que muitos dos pobres, a maioria não cometem crimes e não são desonestos, mas muitos que ali nascem passando privações por causa desse texto, expiação de vidas passadas, não se conformam, ficam revoltados e vão para o crime. Se fiz alguém perder um braço, perderei um braço mais tarde em circunstâncias equivalentes. Essas experiências assinaladas darão ao espírito esclarecimento para libertá-lo, mais cedo ou mais tarde, do mau impulso, levando-o a ser correto, a afastar-se do mal, como meio de obter vantagens agora e evitar as dores depois. Nunca poderá haver igualdade completa, e sim mais equilíbrio no futuro, antagonismos menos acentuados. É inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Então você veja, não é possível você só se preocupar com você e com sua família, o resto que exploda. Acontece de o outro estar perturbado, acabar com a sua felicidade. Para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida nas arenas romanas, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Gente, é isso aí, vamos seguir o ensinamento pelo amor para que a dor não precise nos visitar. Um espírito protetor. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. Livro dos Espíritos. Não mudamos pelo amor, mudaremos pela dor. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar. Família, sexo, dinheiro,
por que um é rico, outro é pobre, etc., né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom?